quanto às vacinas, como é que elas são feitas, organizadas? Então, é feito o inquérito através de coleta de secreção nasal durante o ano em algumas unidades sentinelas. Aqui em Caxias nós temos uma unidade sentinela. Todo esse material, então, ele é enviado para o Adolfo Lutz, aqui do Rio Grande do Sul, ou para a Fiocruz ou para o Instituto Evandro Chagas. Esses materiais reunidos pelo Brasil são enviados para o CDC em Atlanta e eles são sorotipados e enviados então para Genebra com um perfil do que circulou na América toda durante aquele período daquele ano. Então, lógico que na América do Sul o período acontece de fevereiro a setembro, mais ou menos, de coleta. E na América do Norte, então, o período, né, da influenza acaba sendo no inverno, outono e inverno americano, canadense. E esse material, junto com o que acontece em todo o mundo, então é definido as vacinas para o hemisfério norte e hemisfério sul. Todo ano há que ser feito novas vacinas, porque a vacina do ano passado ela não vale para esse ano, ela não é atualizada. Então, o que acontece? No genoma, que é a parte genética do vírus, ele muda muito de um ano para outro e essa mudança pode potencializar muito a infecção desse vírus. E se a gente não tem o organismo não reconhece essa cepa, essa mudança desse vírus, tu tens uma dificuldade imunológica de reagir a esse vírus e com isso vai ter aumento das complicações dessas gripes. Que riscos que a pessoa tem para pegar a influenza? Pessoa normal, principalmente época de dieta, porque quando se alimenta mal, acaba imunodeprimindo. Pacientes que passam frio, então, né, não se vestem adequadamente, acabam secando mucosa e entrando o vírus por ali. A hidratação é muito importante porque ela mantém a mucosa hidratada, o corpo inteiro funcionando melhor. Então, nessa época, às vezes a gente fica em ambientes que tem o ar-condicionado, calefação, isso também seca a mucosa. Então é muito importante nessa época a hidratação adequada. É isso que vai nos proteger, né? Além da vacina, esses cuidados em manter a temperatura do corpo, não dar choque térmico muito diferente, para que o corpo não tenha alterações que ele precise se defender. Isso faz com que muitas vezes a imunidade sofra pequenos abalos. A partir dos 60 anos, começa essa deteriorização do sistema imunológico, o que a gente chama de imunossenescência. Ela é mais evidente a partir dos 65. Todo paciente com alguma doença crônica, ele acaba tendo a influenza como um gatilho para desencadear essa doença, para piorar a sua doença. Então, por exemplo, paciente cardiopata, ele tem chance, como ela altera o vaso sanguíneo, ele tem a chance de ter mais infarto, mais AVC. O paciente com DPOC, ele tem uma inflamação maior do pulmão. O paciente renal crônico tem um dano renal a mais, por causa desse vírus, né? Então, eles acabam, além de ter que se defender da pneumonia, que a influenza acontece, se o paciente não está adequado, a defesa dele baixa, ele tem mais chance de fazer doença grave. Então, é um paciente que tem mais chance de ir para a UTI, ele tem que se defender dessa doença, influenza, e ainda ela piora a sua condição de base. Então, por tudo isso, por todo esse conjunto todo, a gente indica mais a vacina para esse grupo de risco, porque esse é o grupo que tem mais chance de morrer por influenza. Paciente obeso tem distúrbio metabólico, né? Tem geralmente hipertensão associada, tem diabetes associado. Então, esses pacientes acabam também tendo as vasculopatias e maior chance de AVC, de infarto. Então, eles estão nessa estatística, né, de maior chance de ter dano, principalmente cerebral relacionado à influenza. Além de pulmonar, é muito difícil tu ventilar normal um paciente obeso. Quanto mais obeso, mais dificuldade a gente tem de fazer, né, a ventilação dele com uma máquina.
Além disso, tem a distribuição da droga, né? Um comprimido funciona, a mesma dose que é para mim, se eu tiver grave, é para um obeso se tiver grave. Então, a chance de funcionar em mim, pela minha distribuição corporal, é muito melhor do que o paciente obeso. Na época da influenza, da pandemia de influenza, a gente teve muito mais morte em obeso. Pode se vacinar em agosto, pode se vacinar em qualquer momento, porque muitas vezes a influenza circula por mais tempo. Na época do H1N1, ela circulou até novembro. Dependendo para onde o paciente vai viajar, a influenza circula, mesmo dentro do Brasil, em períodos diferentes. Aqui no sul e sudeste, ela circula principalmente na época do inverno, né, do outono e inverno. E no Nordeste, por exemplo, no norte do Brasil, ela circula em dezembro, janeiro. Então ela muda, como no hemisfério norte. E quem é alérgico já tem mais propensão a obstrução nasal, secreção nasal, ou processos inflamatórios no nariz, nas vias respiratórias altas. Quer dizer, um tratamento adequado para a alergia é fundamental como prevenção de complicações no momento que tu pega alguma doença viral. As pessoas com alergia acabam tendo mais a mucosa inflamada. Isso faz com que elas fiquem mais suscetíveis a todos os vírus, né? Bactérias também. Então, pacientes alérgicos, eles merecem receber a vacina também como profilaxia. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? Resfriado é uma doença viral onde tu tem sintomas mais brandos das infecções, né, que seria o caso coriza, dor no corpo, mal-estar, febre baixa, obstrução nasal, catarro. Já uma gripe, né, que é a influenza, né, a influenza A e a influenza B, elas são quadros virais muito mais fortes, com febre alta principalmente, dor de cabeça e muitas vezes falta de ar. Falando então sobre a influenza, ela tem um período de incubação de 1 a 4 dias. A transmissão acontece 2 dias antes de aparecerem os sintomas e perdura por mais ou menos 3 a 5 dias. Então, mais ou menos, é uma doença que tem 7 dias de duração. As crianças podem ter um período maior de 10 dias e os imunodeprimidos 14 ou mais dias de doença. Em caso de dúvida, se é um resfriado ou se é uma gripe, procurar um médico, porque o caso, se for uma gripe, nós temos alguns medicamentos antivirais que devem ser usados nesses casos. Mas tem que ser usado logo, não adianta esperar muito tempo. Por exemplo, uma semana depois já não funciona tão bem quanto as 48 primeiras horas do uso dessa medicação. Então, que sinais são sinais de agravamento? Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia, persistência ou aumento de febre por mais de 3 dias, exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica ou de alguma outra doença pré-existente. Se o paciente tem um desses sinais de agravamento, ele já tem indicação de internação hospitalar. O que geralmente são as complicações das gripes, né? Sinusites, né? Sinusites bacterianas, né? Que é onde tu tem dor na face, tu tem secreção amarelada contínua, tu tem tosse produtiva com catarro, né? Ou pneumonias, onde tu vai ter realmente um quadro muito mais disfuncional da parte respiratória, onde tu vai ter um comprometimento do volume respiratório, com falta de ar, claro, chiado no peito e febre alta. Se a gente for comparar uma doença bacteriana com viral, qual é a diferença? Bom, os sintomas da bacteriana geralmente são relacionados à pneumonia, sinais e sintomas respiratórios. Quando nós temos uma virose com comprometimento pulmonar, nós temos sempre sintomas sistêmicos associados, principalmente mialgia, artralgia ou outros sintomas, como por exemplo gastrointestinais.
Não adianta a gente pensar que o antibiótico vai melhorar o quadro de um resfriado ou de uma gripe, porque na verdade pode até piorar o quadro, baixando a imunidade da pessoa. Antibiótico só vai ser usado depois do 7º, 8º dia, onde houver complicação por algum motivo. Uma sinusite, uma pneumonia, algum quadro mais bacteriano e não viral. Quem está em ambiente hospitalar ou atende doença precisa lavar a mão para não carregar aquela doença tanto para si quanto para sua casa. Quem está na rua, nessa época que a gente convive com mais gente, a gente acaba tocando no ambiente que alguém espirrou e a gente carrega junto. Hoje em dia a gente tem um problema que é o celular, né? Porque o celular nunca é limpo. Raramente ele nunca vai ser limpo com álcool. Né? E a gente fica com aquele celular, a gente toca nas coisas e toca no celular. Então o celular é um reservatório, né, de micro-organismos. Então a gente tem que lembrar que antes de tocar em mucosa, olho, nariz, boca, a gente precisa passar pelo menos um álcool rapidinho.